Estamos de volta com o Bora Nordeste e a gente vai explicar agora o que é a pensão por morte. Ela é paga geralmente a filhos e filhas solteiras com até 21 anos de idade e que ainda não concluíram um curso superior. E também é paga aos cônjuges da pessoa que faleceu. Mas é preciso cumprir alguns requisitos para ter direito a esse benefício. Algumas demandas têm chegado ao INSS aqui em Alagoas e por conta disso a gente resolveu vir para cá para tentar esclarecer uma delas, que é a pensão por morte. Afinal de contas, muita gente ou deixa de casar mais uma vez, até mesmo algumas questões relativas à formatura, com um certo receio de não poder ter mais direito a essa pensão que é concedida pelo INSS. Eu vou conversar aqui com o Paulo Henrique Pontes, representante da comunicação do INSS aqui em Alagoas. Paulo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Para a gente entender, vamos do começo, o que é a pensão por morte? Pois não. A pensão por morte, ela é uma espécie de benefício previdenciário e vai ser um benefício pago aos dependentes do segurado ou da segurada que vier a falecer. Portanto, a gente fala que os grupos de beneficiários do INSS são divididos em dois. São os segurados e os seus dependentes. Então, a pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes desse segurado que vier a falecer. E esses dependentes, eles estão listados lá na lei. É a lei quem diz quem são os dependentes do segurado. Que não é todo mundo, né? Não é todo mundo. E não se confunde com o conceito de herdeiro que a gente tem no direito civil. No direito previdenciário, a gente tem um conceito de dependentes. E eles estão lá elencados no artigo 11 da Lei 8.213 de 91. Quem são eles, os dependentes dos segurados? A gente vai dividir eles em três classes, certo? A primeira classe, que é a classe prioritária ou preferencial, a segunda e a terceira classe, certo? Na primeira classe, quem vai estar lá? Quem estarão lá? São os filhos de até 21 anos, filhos solteiros, certo? Filhos solteiros não emancipados de até 21 anos ou de qualquer idade, contanto que seja inválido ou possua alguma espécie de deficiência. Nesse caso, não há idade limite. A idade limite de manter essa condição de dependente seria aquela em que, no momento em que aquela pessoa superar essas condições, ou de invalidez ou de deficiência, certo? Quem são os outros dessa classe preferencial? Cônjuge e companheiro. Companheira também. Então, o cônjuge, ou seja, quem é casado no civil é denominado cônjuge. E o companheiro, companheira, é quem não é casado no civil, mas é como se fosse. A famosa união estável. Perfeitamente, a famosa união estável. Antigamente usava muito o termo de amaziado, né? Para os mais antigos vão conhecer esse termo. Então, são esses os dependentes de primeira classe. Lembrando também que se equiparam a filhos, né, solteiros até 21 anos, se igualam a eles, para efeitos de pensão por morte, o enteado e o menor tutelado. Perfeito. Paulo, a questão do casamento, ela é determinante, né? Então, nesse caso, se o filho for solteiro e tiver até 21 anos, até ali ele recebe. Antes disso, caso ele case, não tem mais direito a essa pensão. Exato. Quando o filho menor de 21 anos, ele contrai um casamento, ele contrai uma união estável com outra pessoa, ele está constituindo uma família. Então ele está passando a ser um provedor da família e não mais alguém que vai ser provido por outro. Perfeito. Essa mesma situação se encaixa no caso de um cônjuge, né? No caso um viúvo ou uma viúva que queira casar com uma outra pessoa ou não? Não. O cônjuge que já recebe pensão por morte deixada pelo seu falecido cônjuge, ele pode casar de novo. Não vai ficar impedido de casar sob pena de perder a pensão. Não há essa penalização. O que vai acontecer é o seguinte: se esse novo cônjuge vier a falecer,
ela não vai ter direito a uma outra pensão. Ela vai poder optar. Vai dizer, será que essa pensão que esse meu atual marido, que faleceu recentemente, se ela for mais vantajosa do que atualmente eu recebo, ela vai optar, logicamente, por ficar com essa pensão nova, não pode acumular. Perfeito. Tem algo a ver com a questão da formatura, no caso do filho, do tutelado ou do enteado? A colação de grau em curso de nível superior é um fato que enseja, que gera a perda da qualidade independente do filho, do enteado ou do menor tutelado. Então imagine, eu sei que é raro, mas não é impossível de acontecer. Um jovem de 20 anos colar grau. Se ele cola o grau num curso de terceiro grau, né, que é o curso superior, ele já perde a condição de dependente. Perfeito. São pontos importantes de serem colocados de modo mais explicado, né, Paulo? Porque são demandas que chegam, né, agora com serviços sendo retomados, sobretudo agora nesse período pós-pandemia, né, os atendimentos presenciais voltando, né, fica gerando essa dúvida. Muitas vezes as pessoas vêm sem saber se tem direito ou não. Isso, perfeito. E isso contribui, essa educação previdenciária que a gente promove, através de vocês da imprensa, que sempre abrem um espaço, ela contribui para a eficiência no serviço público. Porque uma vez que uma pessoa que tem hoje, sei lá, 22 anos de idade e teve o pai falecido, ela já não vai provocar o INSS e movimentar toda a máquina administrativa com um pedido de pensão. Porque ela sabe que ela não é mais dependente do pai, não era mais dependente do pai para efeitos previdenciários na data em que o pai morreu. Então, se ela não era inválida, se ela não tinha nenhuma espécie de deficiência, ela sabe que a qualidade de dependente dela se exauriu, se extinguiu quando ela completou 21 anos. Então, veja, a pessoa vai deixar de demandar, vai evitar o INSS, vai evitar de movimentar um servidor, um funcionário para analisar aquele pedido que sabe que vai ser negado. É verdade. Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pontos importantes de serem colocados para a sociedade. Eu que agradeço, a gerência executiva em Maceió agradece sempre pelo apoio de vocês e pela abertura aí que vocês têm com a gente. Tá aí o Paulo Henrique, que é da comunicação aqui do INSS em Alagoas, explicando. Essas demandas têm chegado e é preciso que você que está em casa tenha ciência disso. A partir dos 21 anos, você que é filho, você que já foi um menor tutelado, você que foi um enteado de um ente que já se foi, essa pensão existia, a partir do momento que você faz 21 anos, essa pensão não existe mais. Se você conseguiu ter um caminho acadêmico mais rápido, colou grau, também automaticamente esse direito se extingue. Diferença há no caso do cônjuge, né? do companheiro, da companheira, que tem uma união estável. Essa pensão que você recebe, no caso da morte do seu companheiro ou companheira, ela continuará mesmo se você casar mais uma vez. Você só não vai poder acumular duas pensões, caso, a gente espera que isso não aconteça tão rápido, né? Que você acumule duas pensões em caso da morte do seu segundo companheiro ou segunda companheira. Tudo isso explicado para evitar que você demande serviços que, eventualmente, você não vai ter direito junto à Previdência Social. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. E olha, vale lembrar que a pensão por morte paga pelo INSS aos filhos vai só até a idade de 21 anos, a menos que haja algum tipo de invalidez ou de deficiência. Em caso de alguma irregularidade, você pode denunciar pelo número 135 ou pelo site inss.gov.br. No próximo bloco a gente fala sobre o selo internacional de destino seguro para o turismo que Alagoas conquistou. Até já!